prazer em te conhecer. É todo meu. Obrigada por estar lindíssima com essa Obrigada. roupa toda colorida, toda pink. O verão chegou finalmente, Viu? né? Você viu? Mas então, no verão a gente provoca mais mancha na pele? Sim. Me explica isso, porque às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que ela só aparece no inverno. Não, não. O que acontece? No verão, geralmente as pessoas querem fazer o quê? Tomar sol. Exatamente isso. Eu amo sol. E aí elas tomam o sol de forma inadequada, né? E o que acontece? Vem as manchas. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre as manchas, porque as pessoas acham que todas as manchas são iguais, tá? Não são. E não são. Então, qual é a diferença? Em casa a pessoa fala assim, olha, eu tô com uma mancha aqui, igual verruga. A pessoa acha que toda verruga, todo negocinho, toda bolinha é uma verruga. Não é. E não é. Tá, mas assim, um erro comum é, eu tô com uma mancha, vou tomar sol que ela some. Não. Bom. Entendeu? No final eu vou te explicar esse negócio do tomar sol, ela some, porque esse é um outro tipo de mancha. Realmente as pessoas pensam assim. Realmente as pessoas pensam, vou tomar sol e ela vai sumir. Exato. Certo? Por isso que a impressão que dá é que no inverno ela aparece mais, só que não, né? Não. Então, vamos exatamente lá. isso. Ó, então eu trouxe aqui para vocês de casa para ficar mais fácil, para exemplificar de uma forma mais fácil. Ótimo, tá? Isabel. Então o que acontece? Aqui nós temos o melasma, né? Que é o melasma? Aquela mancha, tá? Que escurece bem. E outra coisa, Rê, que eu trouxe, é importante também as pessoas entenderem que o melasma não acomete só na face, tá? Ele também pode acometer extrafacial. Eu não sabia. Então, a maioria das pessoas não sabe, Eu não tá? sabia. Então, o melasma, ele pode acometer também, sem ser no rosto. Tá. Pode acometer outras partes do corpo. Braços, sempre em regiões de muito sol, tá? Então, olha, em casa eu trouxe alguns exemplos. Os mais comuns, tá? Face, melasma, tá? Aí, olha que interessante, nós ampliamos um pouquinho o desenho dessa perna e esses pontinhos brancos. Olha só. Todos esses daqui têm uma coisa em comum que eu vou mostrar no próximo slide, tá? Essas pontinhas brancas são chamadas leucodermia gutata na medicina, mas o que as pessoas falam da sarda branca. Isso. Tá? Na perna, né, principalmente? Exatamente isso, na perna. Então, a sarda branca que você vê na perna ou também pode acometer no braço, tá? Vamos para um outro local? Vamos. As sardas. Porque às vezes as pessoas imaginam que as sardas, tá? Falam assim, olha, mas eu tenho sarda, isso também é melasma, isso também é melanose solar, é diferente. Tá. Todas são estimuladas pelo pigmento, pelo sol, tá? E vem do pigmento marrom, mas é um pouquinho diferente. Isso é uma sarda, olha, é leve, tá? Aí vamos para uma outra mancha que também acontece, que acomete o rosto, mas pode acometer as mãos. Melanose solar. Tá. Por que eu coloquei a mão? Porque é mais fácil das pessoas pensarem, tá, Rê? Assim, de você em casa poder identificar, porque geralmente a pessoa se preocupa com a mão. Sim. Mas ela também pode acometer o rosto. Tá? Mas eu acho a sarda até charmoso. Eu também acho bonito. Eu acho muito charmosinho. Eu também acho super bonito, só que elas pioram no sol. Tá. Por quê? Porque você tem o estímulo, tá? Da radiação ultravioleta, isso estimula o melanócito a funcionar. E o que é o melanócito, gente? Eu já conversei um pouco com vocês e assim, Rê, o melanócito é o que dá cor à nossa pele, a sua, a minha, a sua de casa, tá? E ele é estimulado pelo sol. Então isso daqui é um resumo, existem outras manchas, mas essas aqui são as mais comuns que você pode identificar em casa quando vai pro espelho. Perfeito. E isso quase todo mundo tem, né? Ou uma, outra, ou todas. Tem gente que tem melasma, tá? Tem gente que tem sardas, pode ter melasma e pode ter um pouco de sarda. E tem gente que tem melasma, sarda e melanose. Tá. Ou pode ter só o melasma. Entendi. Geralmente podem ter... E a leucodermia gutata. Tá. Nos braços também. Eu já estou aproveitando e me autoexaminando. Temos outra imagem? Temos. Vamos lá. Vamos para um outro slide. Ó, aqui são os fatores relacionados. Então, em casa, o que é legal? Fazer o exercício, tá, gente, em casa. Eu tenho melasma, posso ter o melasma, né? Ó, a manchinha do sol, o melasma, a sarda, a manchinha branca, né? Ou na perna, tá? E a melanose solar, aquelas grandinhas que podem dar aqui ou nas mãos. O que elas têm em comum? Que é esse slide. Ah, tá. Por que eu coloquei elas, que são as mais comuns na população?
o sol e a genética. Para eu desenvolver melasma, para eu ter sardas, para eu ter leucodermia gutata, que é a sarda branca. Eu vou falar agora como se fosse sarda branca, que é como vocês conhecem em Mais casa, fácil, os pontinhos brancos, tá? Para eu apresentar melanose solar no futuro, o que eu tenho em comum? O que acontece na minha vida para que isso apareça? Sol e genética. Ah, então é uma predisposição genética. É uma predisposição genética, porém, eu tenho que ter um estímulo solar de longa data. Ai, meu Deus. Você entendeu? Entendi. Então, o que é muito importante as pessoas entenderem em casa? E que, assim, eu fiquei pensando, eu falei, Deus, o que é legal a gente falar para as pessoas em casa poderem identificar e ajudar? Porque todo mundo tem uma mancha no rosto, algum tipo de mancha, todo mundo apresenta aquelas branquinhas, todo mundo, assim, modo de falar, né, a maioria. É muito comum. É muito comum, obrigada, Rê. Então, a palavra assim, é muito comum. O que eu posso modificar na minha vida, tá? Eu tenho que tomar cuidado. Genética eu posso modificar? Não. Exatamente isso. Mas eu posso modificar o sol. Aí eu pergunto, é o sol só de hoje? Mas eu falei, eu não vou atropelar. Porque é efeito cumulativo, né? Exatamente isso. Né? Então, assim, porque antes, assim, eu sou de uma geração que tomava muito sol. A gente ia para o sol sem dó nem piedade. Todo esse estoque de sol é como se estivesse guardado no meu corpo. Ai, gastei o estoque. não tenho mais reserva, doutora. Ô, Rê, muito legal o seu comentário. Porque essa é o cotidiano das pessoas, tá? Eu também sou de uma época que se tomava muito sol. Muito sol, tá? Eu também tenho melasma, eu trato, também tenho. Tenho as manchinhas brancas, eu também tenho, tá? Porque na minha infância, tá? Eu tomei muito sol. Não se usava protetor como hoje, né? Não se usava como hoje. Aí as pessoas em casa devem estar perguntando, Rê, o que é aqueles dois... aquelas duas imagens. As duas imagens ali. É só para mostrar para vocês o seguinte: os fatores comuns para algumas doenças, né, para as outras manchas que a gente falou, da sarda, do melasma e da melanose, é o sol e a genética. Tá. E esses dois aqui eu coloquei porque anticoncepcional e, por exemplo, existem outros fatores, tá? O anticoncepcional e reposição hormonal, ele piora o melasma. Ele não interfere na sarda, é só um exemplo que eu trouxe, porque outras situações também pioram o melasma. Entendi. Tá? Numa outra vez a gente fala sobre melasma. Perfeito. Eu só queria exemplificar em casa, porque às vezes as pessoas falam assim, mas e a história do anticoncepcional? Exato. E a história da reposição hormonal? É só para vocês identificarem isso. O sol, se vocês prevenir o seu filho, o seu neto, né? A si mesma, né? Porque mesmo que seja tarde, antes tarde do que nunca, né? Exatamente isso. Protetor nas mãos. Exatamente isso, Rê. Então, assim, pega o seu neto e eduque ele desde a infância a começar a usar protetor solar, tá? Então, você tem outros fatores que pioram outras doenças. Quer dizer, o melasma é piorado por anticoncepcional, pode ser, ou por reposição hormonal. E outros fatores que de uma outra vez eu falo. Hoje era só para mostrar essa parte para as pessoas, às vezes, identificarem um pouco em casa o que acontece com elas. Mas foi muito esclarecedor, doutora. Você gostou, Rê? Muito, muito. Eu acho que a gente tem mais uma coisa muito legal eu trouxe para vocês verem em casa, um próximo. Quer ver? Agora é engraçado, sai o sol, a gente já, todo mundo colorido e tal, o sol chama a gente pra ele. Mas é gostoso, não é? Agora, não é gostoso? E o que a gente pode fazer? Prevenção. Pronto. Prevenção. Pronto. Tá? Então, nesse slide, eu vou deixar para vocês de casa uma dica básica. Eu botei em slide para vocês, porque às vezes vocês entram e falam assim, ai, doutora, fala de novo, ou explica. E às vezes eu peço desculpa, porque às vezes eu não consigo ter tempo de escrever lá. Sim. Então, eu trouxe uma colinha, tá? Prevenção. Prevenção para mancha. Roupas com proteção solar. Funcionam? Funciona. Porque eu sou meio desconfiada com isso. Funciona. Tá. Funciona assim, existem roupas específicas, tá? Para proteção solar. Tá. Então, vem escrito nela que ela tem um FPS X. A trama dela é diferente, o tecido é diferente, a forma com que ela é feita é diferente, tá? Eu não sei se... antigamente, as pessoas iam para capinar com roupa. Exato. Sabiamente, eles já estavam se protegendo com a roupa. Tá. Então, ela é uma proteção de barreira. Perfeito. Tá? Então, aposte nisso. Por exemplo, vai com as crianças para a praia. Aí, a pessoa tem medo também, porque vai achar que a criança vai ficar com calor.
Mas não fica, viu, gente? As roupas, elas são feitas para isso. Tá. Então fica refrescado, não tem problema. Você quer fazer academia? Vá com roupa de proteção solar, chapéu, tá? Então é um tipo de proteção de barreira, tá? O protetor solar, que a gente já falou várias vezes, não esquecer das orelhas. Olha que bem observado. Quem corre no sol se protege, todo põe o boné e a orelha ali gritando. Exatamente. Tá, protetor isso. nas orelhas, tá. E o boné, é interessante você ver também a medida dele, porque ele tem que ser grande o suficiente para proteger o nariz. Todo. Isso mesmo, tá? Cremes hidratantes e cuidados diários. Aqui eu coloquei porque você tem que hidratar bem a pele, tá? Usar às vezes despigmentantes quando você tem tendência, antioxidante, mas aí o seu médico vai te indicar, tá? O horário do sol é muito importante. Hoje até está começando a se discutir esse horário para reduzir mais. Nossa, é mesmo? É porque o mundo mudou muito, né? A camada de ozônio. O aquecimento global é real. É real. Não é fake news. Não é. E não ter queimadura solar. Tá. Eu botei isso bem claro porque eu tive na infância várias. E o que é uma queimadura? Você já ficou? Faz bolha. Fazia bolha no narizinho, aí a gente chora e tal. Pois é. Que descamava, né? Ai, tô descamando, né? Gente, por favor, evite queimadura solar. Tá? A queimadura solar, por exemplo, até quando nós vamos fazer uma anamnese, conversar com o paciente, a gente pergunta para ele, você teve queimadura solar na infância? Ah, eu tive. Existe alguém que não teve? Olha, talvez essa nova geração que a gente está falando tanto, talvez seja melhor. Tá? Mas a maioria já teve. Só que umas pessoas tiveram muitas. Eu vou dar um exemplo. Eu tive muitas queimaduras solares. Eu tenho que fazer um exame chama-se dermatoscopia sempre, porque eu tenho, ó, eu vou mostrar. N pintas, tá vendo? Tá, isso merece atenção? Muita, tá? Eu tenho várias, ó. Vou te mostrar, só. eu tô mostrando eu tenho muitas. E quanto mais queimadura solar você tem, pior é o prognóstico. Quer dizer, pior é a história, tá? O que a gente tem ali? Vamos lá ver? Ou tem mais slide? Depois eu quero te mostrar um vídeo pra tratar. Ah, na hora que você quiser, que eu sou curiosa, eu tô vendo as coisas ali. Ah, você quer ver? Então eu vou te mostrar e depois a gente puxa o vídeo pro tratamento. Tá. Então, ó, eu já expliquei pra vocês de casa. O que são as manchinhas. Perfeito. Tá? O que pode estimular e a prevenção. Certo. Agora, eu vou falar de um tratamento de uma mancha super difícil, que as pessoas não conseguem muito tratar, porque ela é difícil mesmo, que é a sarda branca, que é a leucodemia gutata, que é aquela branquinha. Então, o problema é que ela não aparece uma ou duas ou três, ela alastra pelo corpo. Isso mesmo. Fala quem sabe porque tem, né? Ela alastra pelo corpo. O que a gente faz, Isabel? Então, bem, não tem jeito, já apareceu. Isso. Ok. Segue ali os procedimentos. Segue ali. Existem novos tipos de tratamento para isso. Lógico que assim, tudo que existe em vários tipos de tratamento significa que nenhum é o salvador da pátria. Perfeito, tá, gente? Bem observado. Então, em casa, as pessoas entendem o seguinte, olha, mas eu fui no meu médico, ele falou para fazer isso, isso e isso. Não, é real mesmo. Nós temos que fazer, às vezes, várias coisas para poder estimular. Por quê? Na sarda branca, o meu melanócito, que é a minha célula, tá? Que dá a cor da melanina. Então, eu estou fazendo esse exercício porque é exatamente isso. Eu sou um melanócito, aí eu sou ativada pelo sol. Eu vim até de pink por causa disso, tá? Fiquei vermelhinha. Aí o meu melanócito vai produzir melanina e fica aquela barreira marronzinha, certo? Certo. Isso é o melanócito. Se ele for muito atingido, ele para de produzir também, que é a sarda branca. Então, eu começo a não produzir e eu tenho que estimular aquela região. Quer dizer, o excesso faz com que ele vai ficando branquinho. Exatamente isso. E aí, hoje em dia, existe um negócio, esse aqui, eu trouxe um que não tem agulha, mas existe isso aqui, que é uma agulhinha, tá? Em que você coloca e começa a tratar, chama-se MMP. Uma por uma? Uma por uma. Não, mas então é muito... Não, pera. Quanto tempo uma sessão? Olha, dependendo do número que você tiver, algum tempinho. Esse é um tipo. Aí eu trouxe um vídeo. Uma por uma? Uma por uma. Aquela lá, uma por uma. É incômodo leve, nada, não dói. Tá. Eu faço nas minhas... Quantas aplicações? Então, depende da reação do paciente. Às vezes você faz uma geralmente não é. Você faz 3, 4, tá? Isso é pra sarda branca. Aí, às vezes, você também pode usar laser. E eu trouxe um vídeo pra mostrar a ação do laser. Quer mostrar o vídeo? Vamos mostrar? Vamos. O vídeo tá muito legal, Rê, porque assim, mostra exatamente, ó, aqui, olha um colo cheio de manchinha. Clássico, né? Tá vendo, ó? Cheio de manchinha, tá? Todo mundo em casa pode olhar no espelho e falar, olha, eu tenho, ó, cheio de manchinha. Ah, a gente sabe, não precisa nem olhar, Isabel. É um laser, tá?
Esse laser, ele pode ser feito, olha o que ele faz. Ele pega as lesões vasculares, tá? Que são os vermelhinhos, ó, as manchinhas. Ó, vai direto na mancha. Exatamente isso. Isabel. Então, o que acontece? Eu tenho vários tipos de tratamento para várias coisas. E as pessoas acham, por exemplo, esse daqui é um outro tipo de laser. Olha como é que ele entra diferente, ó. Agulhinhas. Só que ele não é uma agulha, é um laser. Ele parece uma agulha, tá vendo? Sim. Mas a emissão é de ondas de laser. É. Agora eu vou mostrar um outro laser. Olha que diferente, como é que ele entra, olha. Cada um é de um jeito e cada um é para uma finalidade? Exatamente isso. Olha. Por que eu trouxe isso, um mix? Por que eu trouxe um mix de tratamento para as manchas? Para deixar um recado muito importante para as pessoas. Diga. Primeiro, a prevenção. Não me prevenir, tenho mancha. O que é possível fazer? Um tratamento só? Não. Tá. Eu vou fazer laser e vai resolver a minha vida? Não adianta. Milagre não existe, né, Exatamente Isabel? isso. Tá. Então eu vou fazer laser, mas eu preciso continuar tratando. Então Tá. eu preciso passar creme, protetor solar e me prevenir. Tá. Continuo passando protetor. Mas, doutora Isabel, eu vi que existem... Eu mostrei vários tipos de laser, tá? Sim. Eu vi que existem vários tipos de laser. Eu posso fazer numa sessão só? Depende de cada caso. Quer dizer, o médico que vai dizer. Exatamente isso. Que a gente já quer resolver, né, Isabel? Puxa, obrigada. Eu falo que eu sou paciente, eu sou bem assim. Então, obrigada. Quero resolver hoje. Exato, isso não existe na medicina. Entenda que essa mancha foi produzida durante muito tempo. Quando você falou, tomei o sol, a quantidade já deixei minha reserva, é o seguinte, o sol, ele vai lá, age e a célula, é igual aquela pessoa chata falando todo dia, tem uma hora que você estoura. Então, o sol... Boa. É exatamente isso, mancha assim, ó. Aquela pessoa falando, daqui a um momento aparece a mancha, tá? Pode ser de mancha marrom, pode ser Mancha vermelhinha branca. ou branca, tá? Bom, você que está aqui com a gente, vai mandando suas perguntas, que a doutora Isabel vai ficar aqui, vai responder todas. E eu digo o seguinte, pergunta, tem alguma coisa importante para a gente falar que eu ainda não perguntei, doutora? Bom, você já perguntou, assim... Na realidade, você foi um exemplo fantástico. Tipo, eu quero pra ontem. Quero resolver. E não é assim. Tá. Realmente não é assim. Beleza, então vamos para as perguntas das nossas telespectadoras ou telespectadores, porque esse é um problema que afeta homens e mulheres, né, doutora? Sim, excelente comentário, viu, Rê? Né? O melasma, por exemplo, afeta homens, melanose solar afeta homens, os homens também, tá? São acometidos por manchas, no geral, tá? A Ana Lúcia Braga pergunta, a depilação com cera pode aumentar o risco de manchas na perna? Ana Lúcia, obrigada pelo carinho, tá, da pergunta. O que acontece? Quando você faz depilação com cera, se você não tiver o cuidado, tá, você pode manchar. Pode sim, por quê? Porque ao retirar, primeiro, às vezes a cera pode estar muito quente, pode queimar. A outra coisa é que se você é morena e tem tendência à mancha, tá, ao ficar fazendo aquela vermelhinho, sabe quando você faz a depilação, Rê? Que fica vermelho, em casa você já deve ter acontecido isso, Sim. fica bem vermelho. Isso daí, vermelho hoje, amanhã pode ficar o quê? Marrom. Porque eu gero um estímulo que pode manchar. E se for cera fria? Aí você tem um estímulo da tração. Então você... Então também pode? Também pode, porque a cera fria você retira, mas às vezes fica vermelho. Então você tem que ver se o paciente tem tendência. Tá. Aí você tem que usar o quê? Um calmante de pele, tá? Após a depilação. Exatamente isso, que aí acalma a pele e você minimiza o risco de ter. Perfeito. Tá? Então, respondido para Ana Lúcia Braga. Coisas que a gente faz com frequência, né? Depilação e tudo. Camila Correia, voltei de férias com algumas manchinhas de sol no rosto. Faz mal corrigir as diferenças de tom com maquiagem? Nossa, Camila, obrigada pelo carinho da pergunta. Muito interessante a sua pergunta, tá? Não faz mal. Tá, Ainda Rê? bem. Não, e outra coisa, hoje já se sabe que a luz visível eu preciso do pigmento para poder ter uma proteção. Então eu preciso de alguns pigmentos de barreira para poder ter proteção. Então você pode sim, e existem corretivos específicos que ajudam a tirar cada tipo de mancha. Tá. Vale a pena investir em maquiagem com protetor solar? Vale a pena investir em protetor com pigmento. Ah, olha só, Tá? doutora Isabel. Então, assim, é um protetor solar específico que ele tem pigmento. Perfeito. E depois você põe sua maquiagem em cima. Perfeito, tá?
Mais uma pergunta. Vamos ver se vem alguma pergunta de homem. Normalmente elas que perguntam. Nina Farias. Na adolescência tive muitas espinhas que resultaram em manchas na testa e na bochecha. Já passei diferentes cremes, mas nada resolve. Qual tipo de tratamento seria definitivo para o meu caso? Estou com 27 anos. Nina, obrigada pelo carinho. Só assim, Nina, infelizmente, definitivo é uma palavra que... Não existe. Exatamente isso, não existe. Porque toda pessoa que tem tendência à mancha, ela pode manchar em qualquer momento. Pode ser, às vezes, não teve uma espinha, mas eu tive uma batida, eu me machuquei, raspei, pode manchar, tá? Ou algumas doenças, pode manchar. Quanto a você ter tido as espinhas e ter deixado as manchas, tem que observar se é a manchinha vermelha, ou se às vezes é uma cicatriz. Porque existem cicatrizes das espinhas, exatamente isso, Rê. Pequenininha, tá? Que fica vermelhinho, tá? E é um outro tipo de tratamento. Existe como melhorar. Uma coisa é, Nina, a gente tratar cicatriz de acne, tá? Que existem vários tipos, que você pode olhar e ajudar. Outra coisa é você tratar a mancha que ficou pela acne, ou por qualquer outro processo inflamatório que tenha tido. Alguns melhoram com cremes, às vezes a gente tem que lançar mão de lasers. Depende de cada caso e de cada tipo de pele de paciente. Nossa, então precisa de uma avaliação. Sim. Não dá para saber o que tá. Entendi. Tá? Bom, respondido para a Nina, vamos ver a próxima. Só porque eu falei, tá vendo? Um homem. Antônio Medeiros, por que o limão em contato com o sol pode ocasionar manchas na pele? Antônio deve gostar de uma caipirinha. Algo me diz que o Antônio gosta de uma caipirinha na praia. Antônio, o que acontece? O limão contém uma substância, eu nem vou falar a palavra porque é uma palavra super difícil. É um palavrão. É um palavrão, tá? É uma palavra super difícil. O limão contém uma substância na sua casca, principalmente, que em contato com o sol, ela é uma substância fotossensível. Gente, o que é isso em casa? Tudo que você lê assim, cuidado com um alecrim, cuidado com algumas substâncias que são fotossensíveis. São substâncias que reagem com o sol. Tá. Então, eu entrei em contato com aquela substância, peguei sol naquela região, o sol vai estimular mais, ele vai gerar um processo inflamatório daquela região, um dano na célula. Eu vou explicar dessa forma, Antônio, até nem agradeci, obrigada pelo carinho da participação, porque fica mais fácil de entender. Por isso é tão importante e real que vocês precisam tomar cuidado com algumas substâncias para fazer caipirinha, né, o limão, essas coisas assim, ao entrar em contato com o sol. Realmente mancha. Mas você falou também em alecrim? Então, eu li uma matéria uma vez, eu li um negócio que algumas outras substâncias, dependendo de que você entre em contato, você pode chamar um negócio chamado fitofotodermatose. O que é isso? Dermatose é uma reação alérgica, tá? Por substâncias. Tá. Então, tem várias... Um dia vamos fazer uma matéria sobre isso, eu acho legal. Vamos. Existem várias substâncias que as pessoas acham, é natural, tá? E por exemplo, alecrim. Então, mas em determinadas pessoas pode dar alergia. Olha só. Você entendeu? Sim. Então, é muito importante você entender o que pode causar alergia. Tá. No caso do limão, ele é fotossensível. No caso do alecrim, ele pode dar uma alergia por outros mecanismos também. Tá? E existem várias. Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre isso, eu falei, nossa, quantas substâncias que as pessoas nem veem. Quer dizer, cuidado com o sol sempre, né? Sempre. Sempre, cuidado com o sol sempre. Pode ser um vilão. Sim, ele é vilão. Ah, meu Deus. Ele é bom, a gente precisa, mas com prevenção. Tá bom. Vamos ver mais uma pergunta de quem que é? Tamires Moreira. Fiquei com manchas brancas nas costas após alguns dias de sol. Então, queria saber se só hidratando diariamente fará com que a minha pele volte ao normal. Ai, Tamires. Tamires, obrigada pelo carinho, tá? O que acontece? Exatamente o que você me perguntou antes, que algumas pessoas vão tomar sol para melhorar a mancha branca. Esse tipo de mancha branca você tem que ir no médico, por quê? Pode ser uma doença, né? O que a gente acaba desenvolvendo, que é a ptiríase vesicola, uma doencinha, tá? Com um funguinho, em que você tem que tratar, tá? É muito comum, tá? Super comum. É só ir no seu médico, tá? Ele vai te passar o medicamento adequado e você vai tratar. E por que fica branco? Porque esse funguinho, quando reage com a célula que dá cor à pele, ele para de produzir a melanina. Então, por isso que fica branco, tá? Aquelas manchas que a gente chama de pano branco. Tá. Isso, Tamires, se você estiver falando de pano branco, mas podem ser outras, que aí a gente precisa examinar. Então, essa mancha é uma temporária, digamos assim, entre muitas aspas. Então, entre muitas aspas. Eu não tô vendo, né? Sim. Isso aqui é uma utilidade pública, então é só uma... Em linhas gerais. Em linhas gerais, pode ser isso, tá? Mas tem que tratar.
tá? Tem que ser tratada. Agora, Tamires, se não for, procura seu médico. Na realidade, no final das contas é assim, procure o seu médico, tá? Porque a gente precisa saber que mancha é essa. Sabe tudo, doutora Isabel Martinez. Imagina. O site dela, clinicamartinez.com.br, no Instagram, @clinicamartinez, tudo com Z. E no Facebook, Martinez Clínica. Muito obrigada. Obrigada pelo Adorei carinho, te tá? conhecer pessoalmente, Imagina. viu? Eu aqui Obrigada. praticamente fiz uma consulta, não sei se, Obrigada não sei se pelo deu carinho. para perceber. Obrigada a você, Obrigada. meu amor.